Fala família Vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, a pequena e pacata cidade de Paracambi, nem mais tão pacata assim dessa maneira, né? Como todo mundo conhecia antes, como eu conheci desde o início. Pessoal, a gente vai falar de Vasco, vamos falar de tabela do Campeonato Brasileiro. Não teve vídeo ontem, peço desculpas, mas é que na noite do feriado, do dia do dia 20, né? Do dia da consciência negra, no final do dia, no final da noite, na verdade, um amigo nosso aqui, ele foi assassinado. E eu não vou falar o nome dele aqui só para preservar, né, a identidade da pessoa, porque não pode ter pessoas aqui, até mesmo que moram por aqui. E o pessoal que mora por aqui sabe quem é. Mas eu não vou falar nomes. Ele estava ali no local ali que a gente costuma ali trocar uma ideia. O pessoal troca uma ideia, toma uma cerveja e tudo, não sei o que, e passaram e assassinaram ele. Infelizmente a violência, né, no Rio de Janeiro, ela sobe a cada dia, então é muito complicado. Não sei o motivo, também não quero saber, não procuro saber, não procuro me envolver. Enfim, o que fica para mim é que era uma pessoa assim que me ajudou muito aqui em muitas coisas, ajudou minha mãe, que ele tinha muita influência na política aqui de Paracambi, porque aqui nessa porcaria de país, você sabe como é que funcionam as coisas, né? A gente paga um imposto gigante e a gente não tem direito a porcaria nenhuma, a gente não tem direito a uma qualidade de vida melhor, a gente não tem direito a uma saúde melhor, a gente não tem direito a uma segurança melhor, a gente não tem direito a uma educação melhor, a gente não tem direito a porcaria nenhuma aqui nesse país, e a gente paga um imposto monstruoso aí para esses governos que passam aí por esse Brasil. Eu não vou entrar em critério de governo A, de governo B, mas ele ajudou muito ali minha mãe na cirurgia da catarata dela, nos exames que eu tive que fazer aí, que identificaram aí o problema da minha vesícula. Então é uma perda muito grande, sabe? Então não tive cabeça aqui para fazer vídeo, não tinha condições psicológicas para fazer vídeo aqui no canal. Peço desculpa, estou voltando hoje com notícias aí, informações aí de ontem, de hoje, notícias pertinentes que ainda estão repercutindo. Então, por isso que eu vou falar aqui. E peço para você deixar seu like aí, seu joinha, se inscrever aí no canal. Olha, tá chegando a 200 inscritos, pessoal, mas dá para mais. Até o final do mês aí, o canal faz um mês, dia 25. Até o final do mês, vamos lá, vamos se inscrever aí em massa, galera. Vamos crescer esse número aí para os 500 inscritos aí, pelo menos. Fazer a campanha aí para os 500. Vamos chegar nos 500 aí até o final do mês, me dá essa moral. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o seu like, comenta aqui também, caso você queira comentar alguma coisa, seja por bem, seja contra, se opondo também ao que eu falar aqui, não tem problema, aqui o canal é democrático. E vamos de notícia do Vasco da Gama. Olha, eu vou começar pelo fim, antes de falar de tabela de Campeonato Brasileiro, que eu não comentei ainda por não ter gravado o vídeo, né? Eu vou começar aqui falando, usando a minha colinha de sempre, né? Sobre as curtinhas do Vasco aqui, umas informações aqui importantes sobre o Vasco da Gama, sobre a RJ do Vasco da Gama, a recuperação judicial do Vasco da Gama, que está tramitando aí na Justiça, presta a ser homologada. O Vasco estava temendo sobre a regra da folha salarial, né, de clubes que estão em recuperação judicial. O clube que tiver em recuperação judicial, ele tem que ter uma folha salarial com base nos 3 últimos meses de receita do clube, da folha salarial daquele clube. Ou seja, eles vão pegar os 3 meses ali de folha salarial daquele clube, vão fazer uma divisão ali por 3, vai dar um valor X, e o clube não vai poder ter uma folha salarial superior a esse valor, superior a essa meta. Então o Vasco estava temendo essa regra, né? Por não poder de repente onerar muito a folha salarial do clube.
Porém, essa regra só vai valer para clubes que tiverem recuperação judicial a partir de abril do ano que vem. Então, o Vasco não se insere nesse contexto. O Vasco ele já está com a sua recuperação judicial em curso, já está para ser homologada para a Justiça. Então, o Vasco ele não se insere nesse contexto de ter ali uma folha salarial baseado na média dos últimos 3 meses. Então, o Vasco pode ficar aí tranquilo com a sua folha salarial, assim, ela pode se onerar um pouquinho, só que o Vasco ele não pode, essa regra vai valer de qualquer forma. O Vasco não pode comprar um jogador num valor acima do que ele vende, ou seja, se ele vender um jogador aí por 200 milhões, ele não pode comprar um jogador de 400. Ele tem que comprar um jogador no máximo aí até 190 milhões, 199 milhões, ou então adquirir por empréstimo. Essa regra continua valendo, tá? No caso aí, eu vou pro caso do Ryan. O Ryan parece que vai renovar com o Vasco aí, já tem valores aí estipulados, tá na casa de 80 milhões de euros. Pô, foi o que eu falei aqui, é exatamente isso. 80 milhões de euros que corresponde a 496 milhões de reais. É justamente isso que eu tô falando, gente, é comércio, é negócio. Você coloca teu produto lá em cima, você vai vender um carro, né? Ou você vai vender um imóvel, melhor assim, um imóvel. Eu que já trabalhei na corretagem. Você vende um apartamento, o apartamento você quer, digamos, 800 mil nele. Você joga um valor de 1 milhão para você chegar aos 800 mil. Não é que o Ryan vai ser vendido por 80 milhões de euros, não é isso. Se aparecer um clube e pagar, ok, ótimo, maravilha, né? Mas assim, eles botam a multa rescisória do Ryan para 80 milhões, o Ryan que vai renovar até 2028, ele bota a multa do Ryan para 80 milhões e para cair, de repente, para que o Vasco quer. Aí, de repente, vai cair ali para 60, para 70, para 65, né? Vai ter um teto, vai ter um limite ali para baixo ali para o passe do Ryan ser negociado. E clubes europeus aí, agora o Bayern de Munique está de olho no Ryan, o Barcelona chegou a fazer uma proposta, né? Só que a proposta muito abaixo do valor, muito abaixo da multa rescisória atual, né, de 40 milhões, que agora vai para 80, a partir do momento que renovar, ainda não está assinado. Então, eles vão fazer um leilão pelo Ryan, com certeza, e só quem vai sair ganhando nisso daí é o Vasco da Gama. Tá? Arbitragem para o jogo de amanhã já está definida, é o Jefferson Ferreira de Moraes, do estado de Goiás. Aí você deixa aí no comentário, vocês conhecem ele? Tem algum histórico aí sobre esse árbitro aí, sobre esse juiz? Eu não quero favorecimento, mas que não roube o Vasco, pelo amor de Deus. Gente, o jogo de amanhã, o Verratti, ele volta para o banco de reserva, tá? Tudo leva a crer aí que o técnico Fernando Diniz já colocar o Verratti aí no banco novamente, além do Tietê, tá? Mas a escalação aí que está sendo aí estipulada, especulada aí para amanhã, coloca o Tietê ali, tanto ali na volância, quanto ali na vaga ali do Felipe Coutinho. O Vasco vai ter o desfalque do Felipe Coutinho, tomou o 3º cartão amarelo. Além do Vitor Luiz, lateral esquerda reserva, que sofreu aquele choque de cabeça, e pelo protocolo ele tem que ficar aí, se eu não me engano, aí uma semana aí. O próximo jogo ele não pode jogar, né? Na verdade, né? Ele tem que ficar uma rodada parado, né? Por precaução, por prevenção do choque de cabeça. Então, provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Piton não, desculpa, Léo Jardim, PH, Paulo Henrique, que volta da seleção brasileira, Carlos Cuesta, que volta da seleção colombiana, Robert Renan e Lucas Piton. No meio, ou ele pode vir com Hugo Moura, Cauã Barros e ou Nuno Moreira deslocado para a função do meio, ou então ele fica com o Tietê ainda no meio, ou então, né, é mais ou menos por aí. Hugo Moura, Cauã Barros, ou Tietê fazendo ali a função do Felipe Coutinho, ou então ele traz o português ali, o Nuno Moreira ali para o meio. No ataque ele pode colocar Ryan, Verratti e o Andrés Gomes, do Colômbia,
ou ele pode colocar Ryan, do outro lado o DVD, e no meio ali, não, ele pode vir com o Andrés Gomes, ele pode vir com o Ryan centralizado no ataque e o DVD na esquerda. E o Nuno Moreira fazendo o meio de campo. Ou ele pode entrar também com o Matheus França. Matheus França no lugar do Felipe Coutinho, que seria ali, né? A mesma posição dele. E manter o ataque lá. Andrés Gomes, Ryan no ataque. E na direita e na esquerda o Nuno Moreira. O Ryan, gente, que quando ele vai pro lado ali, para mim, na minha opinião, você acaba com o jogo do Ryan. Ele produz muito mais dentro da área. A estatística é que o Verratti, em 20 jogos, ele tem 6 gols, 3 de pênalti e 3 com bola rolando. Sendo que o Ryan, em 7 jogos, ele tem 5 gols, 1 de pênalti e 4 com bola rolando. Então você vê aí a estatística de um atacante para o outro, a produtividade de um atacante para o outro, que o Ryan é muito mais produtivo nesse momento como centroavante do que o Pablo Verratti. Então o Pablo Verratti deve ficar no banco. Infelizmente, eu agradeço muito ao Verratti por tudo, cara. Mas no atual momento, o Verratti ele não está sendo aquele jogador que a gente espera. Ele não está numa fase boa. O jogo do Diniz, sim, ele não ajuda ao Verratti. Ele não atende ao Verratti. Então, o Diniz ele tem que ver a melhor forma no momento que vai fazer com que o Vasco tenha uma produtividade boa no ataque, que ele tenha uma movimentação boa no ataque. O Vasco que há 13 anos não vence na Fonte Nova do Bahia, cara. A última vitória foi 2-1 em 2012. Há 13 anos aí, mais um tabu aí que o Vasco tem que quebrar contra o Bahia amanhã, lá na Fonte Nova, que há 13 anos que não ganha do Bahia. Agora, gente, olha só, a gente vai falar de tabela do campeonato, né? Os jogos que terminaram na quinta-feira, né? Juventude 3, Cruzeiro 3, Bahia 2, Fortaleza 3, Corinthians 3-1 no São Paulo, passou o Vasco, e o Ceará perdeu do Internacional dentro de casa por 2-1. A tabela do campeonato, assim, só dali do oitavo para baixo eu vou colocar aí. O Bragantino com 45, Corinthians com 45, São Paulo com 45, tudo embolado, né? Aí vem o Atlético em 11º com 44, o Grêmio em 12º com 43. Aí vem o Vasco em 13º, caiu mais uma posição, foi para 42, só não caiu para 14ª porque o Ceará perdeu para o Inter. Porém, contudo, todavia, o Inter que ganhou do Ceará foi a 40. E no jogo que vem agora contra o Bahia, se o Vasco não vencer do Bahia, que eu acho que não vai vencer... Ah, Eduardo, você é negativista. Não, cara, eu não sou negativo não, cara. É porque o atual momento do Vasco não me favorece a ter uma coisa positiva de que a gente vai sair vencedor desse confronto contra o Bahia amanhã. Não favorece ao pensar, ao imaginar, não me dá euforia de que o Vasco vai sair vencedor contra o Bahia amanhã. Tá muito mal, o Vasco não está produzindo, o Vasco não está jogando. Então, assim, se a gente tiver um revés para o Bahia amanhã e o Inter vencer o jogo, que o Inter pega o Santos dentro de casa, no Beira-Rio, aí o Inter vai passar o Vasco da Gama, o Vasco pode cair para 14º, e o Santos aqui está em 16º com 37, quer dizer, 39, 40, 31, 42, está 5 pontos atrás do Vasco da Gama, né? O Ceará, que está com 42, ele pega uma pedreira, ele pega o Mirassol fora de casa, e só pega a pedreira daqui para frente. Ele pega Flamengo, ele pega Palmeiras, ele pega Cruzeiro. Então, assim, o Ceará não vai ter vida mansa. Então, para o Ceará, o negócio ficou um pouco esquisito. As chances de rebaixamento no atual momento, tem uma coisa que eu não concordo aqui, eu vou mostrar para vocês. O Sport já está rebaixado com 100%, Juventude 84,4%, Fortaleza 84,4%, Vitória 63,10%, Santos 43,6%, Inter 23,3%, Vasco 0,70%, Ceará 0,36%, que eu não concordo com isso, Grêmio 0,11%, Atlético Mineiro 0,0198%. O Ceará com menos chance de cair do que o Vasco, com a sequência que o Ceará vai ter no decorrer do Campeonato Brasileiro, de toda forma já acende a luz vermelha aí no Vasco da Gama, de 0,70% ainda por cento de chance de cair. Então, assim, o Vasco ele tem que ganhar, cara,
Ele vai fazer o jogo de amanhã com o Bahia, independente de ganhar e de perder. Vai ter depois o jogo contra o Inter aqui em São Januário e contra o Mirassol. O Vasco ele tem obrigação de ganhar as duas partidas aqui em São Januário para livrar qualquer problema, na minha opinião, e para começar a planejar as semifinais da Copa do Brasil, uma possível final e o planejamento para o ano que vem. Então o Vasco obrigatoriamente ele tem que ganhar do Bahia, ele tem que ganhar do Internacional, ele tem que ganhar do Mirassol aqui em São Januário, cara. Essa é a maior preocupação, essa é a maior obrigação que o Vasco tem pela frente. E saiu uma matéria aqui, rapidinho, só para a gente finalizar, tá? E saiu uma matéria aqui na torcida Vascaínos, do Leonardo Lacerda, sobre a queda de rendimento do time em campo, né? Diz a matéria dizendo que a queda de rendimento do Vasco é proveniente da carga de trabalho excessiva, cara, que está sendo empregada nos treinos. Eu vou ler a matéria aqui para você, porque chega a ser uma comédia, tá? Eu não acredito que eu li uma coisa dessa. Veio o Lucas Pedrosa, falou que não tem racha no elenco, que os jogadores são amigos, que tá tudo bem, que um vai na casa do outro, um confraterniza com o outro, vai na festa de aniversário do filho. Cara, entre os jogadores podem estar tudo bem. Entre jogadores pode estar tudo bem. Só que entre jogadores e a diretoria é que a gente não sabe o que está acontecendo, porque alguma coisa está acontecendo. Não é possível o Vasco perder tanta qualidade, perder tanto rendimento nesses últimos 4 jogos. A reportagem fala o seguinte, ó, sobre a queda de rendimento do elenco do Vasco da Gama, a informação é de que um dos motivos seria a carga de trabalho excessiva aplicada nos treinamentos. Na visão de parte do elenco, a carga de trabalho e o período dos treinos têm sido pesados. E os treinamentos estariam provocando um desgaste físico que prejudica o desempenho do time nos jogos. Vale ressaltar que o elenco não está rachado, mas há uma discordância por parte dos jogadores e da comissão técnica em relação à forma como os treinamentos vêm sendo aplicados, né? Fonte do Leonardo Lacerda, lá na torcida Vascaínos. Cara, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, só para finalizar, fazer uma análise aqui fria para vocês. O Vasco nos últimos 4 jogos tomou 10 gols e fez um só. Entre desses 4 jogos aí, o Vasco tem uma média de 2 chutes por partida, que é muito pouco. Isso é número aí de time que está caindo, que está prestes a ser rebaixado. É time candidato ao rebaixamento. Então, cara, o elenco está reclamando de carga excessiva de treinamento, o elenco está reclamando de sobrecarga no treinamento, de estão sendo sacrificados aí nos treinos e por isso está perdendo produtividade dentro de campo na hora das partidas. Porra, eu queria ver se esses jogadores, ou quem estiver reclamando, que eu creio que não seja todo mundo, eu creio que seja ali um grupo, né? Porque haja vista que, por exemplo, o Verratti entrou contra o Grêmio agora, e ele veio como capitão. Antes o capitão era o Felipe Coutinho, que tomou a braçadeira do Verratti. Na escalação do time contra o Grêmio, tinha ali o negócio da faixa de capitão ali, desenhadinho ali. Chamaram a atenção no grupo meu de WhatsApp, parecia 2 olhinhos, aquele olhinho do emoji do WhatsApp. E o pessoal não entendeu o porquê daquele simbolismo ali, sabe? Então alguma coisa ali está acontecendo dentro do elenco. Agora, reclamar de excesso de trabalho nos treinamentos físicos, nos treinamentos aí durante a semana. Pô, cara, se vocês fossem a tia Neide, que eu conheço aqui, aqui em Paracambi, que pegava o trem junto comigo muitas vezes 11 horas da noite, né? Porque às vezes eu perdi o trem e pegava um trem tarde para casa, chegava tarde aqui em casa, quase meia-noite em casa. Só que ela é o seguinte, ela pegava o trem comigo 11 horas da noite, ia chegar também quase meia-noite em casa e ela tendo que levantar 4 horas da manhã no dia seguinte para ir trabalhar no Rio de Janeiro. Ela trabalha lá, uma casa de família, ela é tipo lá de uma assistente lá da patroa dela, e ela tinha que sair de casa 4, 4 e meia da manhã, cara. E muitas vezes ela chegava meia-noite em casa. Sabe? Um monte de gente, um monte de trabalhador nesse mesmo sistema que eu conheço aqui, que tem que pegar trem 5 e pouca da manhã, 4 horas da manhã, e muitas vezes está voltando para casa aí 8 horas da noite. O cara tem que dormir ali no máximo 10, 11 horas para estar acordando 4 horas da manhã no dia seguinte.
Isso daí que é sacrificante, cara. Isso daí que é sacrifício. Agora, esses caras têm toda a mordomia do mundo, ganha mais de 1 milhão por mês ali, muitos deles aí, tem uma regalia do caramba, acha que está ganhando pouco, o empresário vai lá, faz pressão na diretoria para aumentar o salário, para valorizar, a diretoria vai e valoriza os salários em dia, e os caras estão reclamando, cara, de excesso de treinamento. Porra, faça-me o favor, cara. Faça-me o favor. Se coloca no lugar do torcedor como eu, que despencou daqui de Paracambi para São Januário, enfrentando mais 2 horas de viagem, para ver aquela vergonha contra o Juventude, rapaz. E para chegar depois em casa aí mais de meia-noite, porque perdeu o trem. Isso é que vocês têm que colocar aí, cara. Isso que vocês têm que colocar aí como exemplo aí para a vida de vocês e correr dentro de campo. Do sangue dentro de campo, se atirar de cabeça na bola se for preciso, cara. Vocês ganham muito bem, tá? Vocês ganham muito bem para isso, cara. Quando vocês pararem, se vocês pararem hoje, se o Pablo Verratti parar hoje no futebol, ele tá com a vida dele ali tranquila. Ele não precisa fazer mais nada para ninguém, filho. Só aplicar o dinheiro, tá? Para viver na Argentina, depois tá ótimo para ele. Então, porra, não venha com isso de sobrecarga. Aí o elenco tá rachando com a comissão técnica por causa disso. Eu acho assim, acho que o Diniz está fazendo muita merda, tá tomando muita decisão equivocada. Eu acho que isso é que tá deixando o elenco satisfeito. Aí existe ali uma panelinha ali que tá desgostosa, que não tá concordando com as atitudes dele. A outra é a favor. Eu acho que tem isso. E outra coisa também é a soberba. Chegou aos 42 pontos, acharam que estava tranquilo, meu irmão, que estava tudo bem. Pô, somos os P da galáxia, né? Opa, faça-me o favor, cara. Obrigação, no mínimo, que vocês têm, obrigação, no mínimo, é ganhar, pelo menos, do Inter aqui e do Mirassol aqui dentro. Obrigação, isso é obrigação, porque aqui dentro de São Januário, as últimas 2 partidas de São Januário pelo Campeonato Brasileiro, vocês têm a obrigação de ganhar para garantir, pelo menos aí, para não ter risco de rebaixamento e garantir ao menos uma Sul-Americana no final do ano. Tá? Fiquem com Deus, saudações vascaínas, não tem vitória Vascão. Tem um final de semana abençoado aí para todos vocês e amanhã vamos ver a porcaria que vai dar. Fique com Deus.